Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Inteligência 360. Hoje com um convidado muito especial, o Felipe Mendes, que é diretor-geral do GfK para a América Latina. Felipe, bem-vindo e muito obrigado aí pela disponibilidade. Eu que agradeço, Olegário, a chance de falar com o teu público. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Então, para mim, isso aqui é um convite, estar na sala de estar de um grande amigo, além de um excelente profissional. Sabe que a recíproca é verdadeira, né? A gente, na forma que a gente vai convivendo, a gente vai descobrindo o ser humano e o profissional que você é. Nessa ordem mesmo, né? O ser humano e o profissional, que você conduz tudo com muita habilidade, com muita maestria, sempre colocando o ser humano no centro. Muito bem, pessoal. Mais um webinar da Inteligência 360. Para quem já nos conhece, já sabe que a gente trabalha sempre estruturando a área de inteligência das empresas, para identificar oportunidades para melhoria de resultado. Se precisa, desenvolve BI, integra dados, etc. A gente acredita nas pessoas, no centro de tudo isso. Depois, claro, passa sempre por processo, por tecnologia e, finalmente, por dados. Mas é o ser humano que faz a diferença, né? Na hora de analisar e interpretar os dados. Quem quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre nós, acessem os nossos canais. Estamos no Spotify, na Anchor. É só procurar por Inteligência 360 que vocês vão achar lá os nossos conteúdos. Também na nossa página tem bastante aí conteúdo, fala de dados, fala especialmente da área de compras, estudos, etc. O nosso webinar ele vai ter uma duração aproximada de 1 hora. Vamos ter uma apresentação inicial do Felipe. Podem ser feitas perguntas pelo chat ou pelo Q&A durante toda a apresentação. E nós vamos dedicar aí uns 15 minutos para responder as perguntas de vocês. Este webinar será gravado e ele será compartilhado posteriormente com todos. O Felipe Mendes, né, esse ser humano que admiro bastante, que a gente já interagiu aí em diferentes oportunidades, tem 27 anos de experiência, atua em empresa de bem de consumo, como Philip Morris, Mondelez, Unilever, no Brasil, no Chile, México, enfim. Trabalhou com a posição de diretor de marketing dessas organizações e em consultorias de análise de dados, como a própria GfK, onde vem liderando empresas e unidades de negócio desde 2008. Ele é membro do Young President Organization e é investidor em startups aí de tecnologia. Muito bem, Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando aí o seu conhecimento. Eu vou compartilhar o teu material e você fica à vontade. Aproveito para dar boas-vindas para todos que estão aí conosco. A gente tem uma audiência aí bem especial também, diferenciada, que passa aí por amigos, que convivem com a gente em outras situações. A palavra está com você. Vamos lá. Então vamos lá, Olegário. Acho que a ideia hoje é falar um pouco sobre o que é essa forma de se entrar em dados, né, e gerenciar através de dados. Eu acho que todos vocês conhecem essa realidade, mas a gente tem percebido nas conversas com clientes, varejistas e fabricantes, que existe muita dúvida se é preciso começar grande, o que é importante para começar. Então a ideia aqui é trocar uma ideia, bater esse papo com vocês sobre um guia. Não há ideia, não é fazer nenhum tipo de livro de receita, não, mas essas são as coisas que a gente aprendeu que são importantes para se chegar nisso daí. Uhum. Bom, na realidade brasileira a prática é outra, né? Existe uma grande dificuldade, que eu acho que é a primeira das questões, em se obter o patrocínio dos líderes máximos das organizações. E isso, no geral, pelo que eu tenho visto, isso acontece bastante no varejo até, eu diria que até mais do que até em indústrias. É porque o gestor máximo da empresa muitas vezes acredita que aquilo, uma análise qualquer, deverá dar aquilo que ele imagina que vai dar. E o que muitas vezes é verdade. Às vezes o dado ele dá aquilo que o diretor, presidente da empresa acreditava, porque essas pessoas, especialmente se são fundadores, são pessoas geniais. E, portanto, elas conhecem muito daquilo que elas fazem. E muitas vezes, então, ele diz, poxa, mas eu gastei tanto dinheiro, né? Eu vou investir dinheiro e vai dar o que eu sei. O que está por trás disso? Duas coisas. A primeira coisa é, no momento em que aquilo dá o que o presidente pensou, ele imediatamente perde algo de poder, tá certo? E por que ele perde poder? Porque até aquele momento ele era a pessoa, ele era a entidade que resolvia
os grandes problemas. Ele era o feeling da empresa. E quando ele começa a perceber que esse feeling pode ser traduzido em número, isso dá uma sensação de perda de poder. Além disso, esse poder está disseminado a partir dali. Então, a pessoa que está lá na ponta, imagina um comprador, você imagina um operador de loja, você imagina um gestor de trade marketing regional, ele passa a ter o mesmo poder que o diretor, o presidente, o fundador. E isso muitas vezes é bastante assustador. Então, a primeira questão é essa. Nem sempre você consegue o patrocínio da primeira linha ali. Depois, é que uma atividade para se levantar informação, para se chegar em algo, para você limpar toda a informação que você tem, ela dá muito trabalho e a verdade é que o retorno é incerto. Você não tem certeza do que você vai encontrar. E muitas vezes você investe bastante tempo e não chega naquilo que você gostaria. E a empresa tem tanta prioridade hoje em dia, tanta coisa para fazer, que em algum momento alguém fala, ó, chega dessa brincadeira, vamos tocar da forma como a gente fez, que a gente está bem, a gente aprendeu, porque já se aprende, só de limpar os dados você já aprende muita coisa. Então, muitas vezes as pessoas param no meio, ou quase no final, porque dizem, eu não consigo mais investir tempo nisso. E a terceira questão é que muitas vezes acredita-se que isso é necessário, uma consultoria das grandes, é necessário todos os termos em inglês que vocês conhecem, Big Data, Data Lake e outros tantos termos aí, e isso acaba impedindo a questão simples, que é você ter bons dados, você olhar para a qualidade dos dados que você tem, você limpar eles, você ter dados que fazem sentido, que tem uma boa base e poder implementá-lo. Então, existe esse receio, mas eu não quero pagar uma consultoria, eu não entendo inglês, eu não tenho um programador, e muitas vezes isso é mais simples do que parece. Vamos mudar para o próximo, Olegário, por favor. E aí, na hora que você quiser me interromper, Olegário, fiquem à vontade, tá? E também, se aparecer pergunta aí, a gente também pode ir respondendo sem nenhum problema. Bom, Perfeito. qual é a grande questão? A gente tem os usos de caso, né? Como a gente chama em português, e os americanos chamam de use case. E o que é um uso de caso? Eu costumo traduzir para tudo começa com uma boa pergunta. Qual é a maior pergunta que tem na sua empresa? E aí, esse cara que ele era o chefe de machine learning lá, um dos chefes de machine learning do Facebook, ele dizia isso, né? Muita gente chega para ele e fala assim, eu quero um algoritmo de machine learning que faça o que a gente faz aqui. Então, ele é o inverso do que eu falei lá do fundador. Ele diz, hoje eu preciso tomar tudo quanto é decisão, eu quero que toda decisão agora seja feita por algoritmo. E o que ele dizia, nesse momento eu falo o seguinte, espera um pouquinho, você já sabe o que você quer, porque o algoritmo é a coisa mais simples do que tem. Que problema que você quer resolver, né? Você já olhou o dado que você tem, você sabe o que você tem de dado para tomar essa decisão? E isso que eu sinto muitas vezes no varejo, por exemplo, perda, o sortimento, ou tamanho de fila. Você tem vários problemas numa execução de varejo, você tem vários problemas numa execução de trade marketing, né? Retorno, itens que você pode canibalizar quando você vende quando você vende outro. Que dados você tem hoje? E mais do que tudo, qual é a tua dor? Qual é o teu principal problema? E o que ele dizia é isso. Eu me empolgo quando eu vejo gente que chega para conversar com uma ideia daquilo que ele está imaginando. Ele fala, olha, eu acho que eu tenho um problema, eu acho que é de ruptura, meu problema maior, e eu acho que ele tem a ver com as vendas de sexta-feira. Eu percebi que toda vez que a sexta-feira tem mais é um dia quente, eu acredito que eu tenho um problema de ruptura. Eu acho que é por aí a minha hipótese. Neste momento, eu aí digo, opa, agora eu vou colocar meu time para trabalhar para você. Então, muito importante, são as famosas hipóteses, né? A regra de ouro, portanto, é esgotar o cérebro humano antes de tudo. Vamos lá para o próximo. Obrigado. O que essas metodologias de caso de uso, né? É um processo, né? Primeiro ele começa com a questão do foco e clareza de expectativa. Então, qual é o objetivo do negócio e por que você quer que aquilo seja analisado e qual benefício você espera? Vamos usar aquele exemplo da ruptura. Aí eu tenho um problema, porque quando eu tenho ruptura nessa categoria específica, que é uma categoria importante para mim, vou imaginar que seja cerveja, para dar uma categoria que é importante no varejo alimentar no geral. Eu perco muita margem. Então eu quero diminuir a ruptura de cerveja. Perfeito, esse aqui é o meu objetivo de negócio. Eu espero que a ruptura que hoje está em 15, ela seja igual àquelas que eu tenho em outras categorias, que é aproximadamente de 8, 9, 10, seja o número. Portanto, eu já tenho um objetivo claro e isso é o que eu consegui mais venda no final. Perfeito. O segundo, então a primeira coisa é isso, eu foco e clareza da expectativa. O que eu quero, qual é a medida que eu tenho, o que eu vou analisar e que benefício eu quero depois. Segundo, menos é mais, né? Se você puder evitar a questão de grandes bases de análise. O ideal é você conseguir pegar pequenas bases de dados e tentar dividir, fatiar realmente isso, tentando reutilizar conhecimentos que você já tem. Então, por exemplo, se você diz, olha, eu acho que eu tenho problema de ruptura, mas tem uma loja, ela tem menos ruptura que as outras. Se eu tenho uma rede de 8 lojas, por exemplo, 10 lojas. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, por que lá neste lugar eu tenho menos ruptura? Imagina que você descobre que é uma cidade que tem menor variação de temperatura. Você fala, opa, parece que a temperatura pode ser um caso. Porque essa cidade em que eu tenho menor variação de temperatura, ela é uma cidade que por alguma razão tem uma menor variação. Então aqui eu tenho um ponto. Então, perfeito. Me passa então os teus dados. Eu vou cruzar os dados que eu tenho de vendas com os dados de variação de temperatura da sua loja e de uma onde eu tenho extrema variação de temperatura. Cidades em que varia mais a temperatura. Deixa eu fazer esse primeiro cruzamento para ver se faz sentido. E a partir daí você vai testando essa hipótese com dados pequenos.
Testou, deu certo? Opa, perfeito. Peguei os dois extremos, deu certo. Agora eu vou para um caso médio. Uma cidade que varia um pouco menos a temperatura. E aí você vai testando esse modelo aos poucos. Se simplesmente a temperatura resolveu o teu problema, tá perfeito. Você já tem aí um ganho impressionante de dinheiro e que dá para você, então, reinvestir esse dinheiro em maiores aprendizados. Tá? E a questão é justamente isso, usar o pensamento ágil. Criei uma análise. Criei essa análise, eu vou entregar na mão do gestor de loja, dizer para ele, olha, repara o seguinte, começa a perceber na quarta ou quinta-feira como é que está a previsão do tempo e a gente já percebeu que o que mais acerta é o canal tal. Se você perceber que está acima de 27 graus na previsão do tempo, você pode comprar 10% a mais de volume. O ideal seria 20, mas compra 10. Faz aí para mim por 3 semanas para ver o que acontece. Então, deu certo, teve menos ruptura e aqui não funcionou. Então, pera um pouquinho, vamos entender. Por que não funcionou? Então, eu comprei 10% a mais, era para ser 27, mas na verdade deu 25. Opa, então tá bom. Então, o erro não foi do modelo, talvez tenha sido de quem previu a temperatura. Vamos procurar se tem alguma outra fonte de temperatura. Tá claro, então, Olegário? Então, o grande ponto é, o que eu quero, começar pequeno, testar isso e dar na mão de quem usa o dado, da pessoa que vai operar, quem mais tem esse benefício com o dado na mão. Com essas 3 coisas, você tem uma metodologia de caso de uso simplificada, que é o que a gente está propondo aqui nesse webinar, né? Vamos para o próximo? Perfeito. Eu adoro esse caso, porque aqui é tudo aquilo que a gente ouve, ou até tem bastante a ver com alguns dos negócios nossos, né? O cofundador, né, do Udacity, ele percebeu que alguns vendedores eram muito mais efetivos que os outros. E ao responder perguntas no chat, né, eles tinham uma taxa de efetividade muito melhor. Então, o que ele falou? Ele pegou, de fato, o estagiário dele e disse o seguinte, bom, as conversas no final, o que elas são? Elas são um conjunto de dados, né? Eu tenho perguntas e respostas, portanto, eu tenho um conjunto de dados. Então, eu posso dizer o seguinte, que se a pessoa vendeu ao fim da conversa, perdão, eu vou definir que essa foi uma conversa de sucesso. Se ela não vendeu, uma conversa de fracasso. E eu vou estudar essas 2 conversas para ver as principais diferenças dela. O que o estagiário dele fez? Começou a perceber, pegou várias histórias de sucesso. O cara logo chama a pessoa pelo nome. Ele em 3 minutos entendeu o que a pessoa quer. E ele com 8 perguntas. E ele foi fazendo várias hipóteses ali e também pegou as de fracasso. E o que eles perceberam? Tinha algumas perguntas mais comuns e catalogaram apenas as respostas àquelas perguntas e aí geraram então uma conversa de sucesso. O que eles pegaram? Essa conversa de sucesso, compartilharam com todos os vendedores e começaram a estimular essa performance. Bom, eles tinham os vendedores, eles fizeram 1000 ciclos de treinamento. Eram pessoas que eles treinaram 5 ou 6 vezes. E com isso a equipe de vendas aumentou as vendas aí, vocês estão vendo, né? Cresceu muito as vendas. E eles ainda conseguiram dobrar o número de pessoas atendidas. Então ele dobrou as vendas e o número de pessoas, ele aumentou em 50% as vendas e dobrou o número de pessoas atendidas. Você imagina então o potencial que isso tem no resultado, por exemplo, de um call center, de uma venda direta de call center. Aqui o que é interessante da observação? Hoje, talvez, esse caso poderia ser feito com um bot de WhatsApp, certo? Você poderia ter um WhatsApp que, conforme a pessoa vai perguntando aquilo, ele vai disparando essa mensagem. Naquele momento, ele acreditou que não era necessário, né, um bot, e ele simplesmente, com o conhecimento dos humanos, ele conseguiu ganhar muita eficiência e também eficácia. Essa decisão, naquele momento, foi super econômica e rápida, porque eram as mesmas pessoas, ele não precisou desenvolver nenhum código, nada, não precisou contratar nenhuma empresa, não precisou fazer nada disso, e já gerou um impacto positivo também em todos os colaboradores e também nos clientes, porque as pessoas mais satisfeitas compravam mais. A gente costuma chamar, até na própria GFK, a gente gosta muito do termo, as pessoas falam de inteligência artificial, a gente gosta muito de inteligência aumentada. A inteligência aumentada é exatamente esse caso, é quando você transfere ao humano algo que ele não sabia, uma inteligência através de algoritmos, de processos que ele não entendia, e com isso ele rapidamente ganha performance. A gente acredita que isso é melhor que a inteligência artificial, porque você combina as 2 coisas, né? Pessoas e algoritmos, por assim dizer. Tudo bem até aí, Olegário? Perfeito. Muito claro, bem objetivo. Tá ótimo. Então vamos lá, meu amigo. Case de telecom. Aqui vocês sabem que nas empresas de telecomunicação, até porque vocês devem ter feito isso várias vezes, o grande ponto é o custo de aquisição de cliente, né? Você tem o que eles chamam de churn, né? As pessoas entram e saem muito da base de telecom, então você precisa estar o tempo inteiro trazendo gente para a sua base. Então, a empresa tinha um objetivo, que era reduzir o custo de aquisição. O diretor de Customer Service falou o seguinte, olha, eu não consigo criar novos clientes, eu não consigo adquirir novos clientes, não é a minha área, mas se eu reduzir o número de clientes que saem, eu automaticamente estou melhorando o custo de aquisição, certo? Então, se eu reduzir, isso chama churn na parte de telecomunicação. Então, ele diz o seguinte, eu vou tentar, então, avaliar tudo aquilo que gera um cancelamento. E o que ele fez? Ele desconstruiu o que a gente chama, mesma coisa do outro, né? Ele pegou as conversas, só que nesse caso ele pegou o seguinte, quem sai do plano, quem deixa a empresa, costuma ter 3 atitudes. Ele para de fazer recarga 3 meses antes, 3 meses, ele faz recarga dos últimos 3 meses abaixo de R$40. Ele faz menos de 12 dias de uso de voz por mês.
e ele faz chamadas para menos de 10 minutos, certo? Então ele começa a perceber que a pessoa diminui a frequência, é mais ou menos uma análise de cliente, né? De frequência, essência e valor. Ele diminui o número de minutos, ele usa menos dias e ele coloca uma menor recarga. Então, como ele começou a perceber que como a maior parte das pessoas que cancelavam tinham esses 3 comportamentos, ele começou a disparar ações preventivas quando um dos limites era atingido. Ele não esperava dar os 3 limites, porque ele sabia que se desse os 3 limites era muito caro, ele precisava dar um desconto muito grande para a pessoa seguir comigo. Então, o que ele começou a perceber? Bom, essa pessoa aqui, ó, ela deixou de fazer uma recarga nos últimos 3 meses abaixo de R$40, atingiu o primeiro elemento. Aí eu já levanto a mão e falo, opa, escuta, amigo, o que está acontecendo? Você não colocou recarga de mente? Se eu te desse um bônus, o que você acharia disso? E às vezes nesta conversa, ele descobriu que o problema da pessoa era outro. A pessoa mudou de cidade, por exemplo, e está com uma baixa cobertura, como é o meu caso, por exemplo, hoje aqui, no meu caso. Então, muitas vezes você tinha questões que as pessoas descobriam na conversa. Se ele chegava no segundo, ele já entrava talvez como uma melhora de plano. Você vai conseguir com o mesmo plano que você tem agora, ter mais acesso a mais megas de tráfego. E se chegasse no terceiro, eles faziam uma promoção muito forte para a pessoa não ligar cancelando. Então, com isso que ele reduziu 3 pontos o churn, parece pouco, mas como a base de telecom é muito grande, é muita gente, 3 pontos é um dinheiro muito grande. E o mais interessante aqui, eu acho, Olegário, você que é experto nisso, e muitos que estão aqui no call, pelo que eu vi também, mas é a discussão de correlação e causalidade, né? De maneira muito, muito simplória. Eu vou contar um caso e depois eu explico de maneira, como eu entendo isso, como é que eu consegui entender quando me explicar. Uma cidade americana de praia, eu acho que era da Califórnia, ela começou a perceber que as pessoas que tomavam sorvete de limão eram mais atacadas por tubarão. Vocês ouviram essa história já, Olegário? Já ouviu alguma dessa história? Hã? Eu já ouvi essa história. Vamos em frente, eu Então, gosto dela, eu gosto dela. boa. Começou a perceber que as pessoas que tomavam sorvete de limão eram mais atacadas por... Bom, venda de sorvete de limão caiu, a sorveteria teve que explicar, o gerente de relações públicas, não pode ser, tal. Por que que os tubarões gostam de limão? Não era nada disso. O que que acontece? Quando ficava mais calor, as pessoas tomavam menos sorvete de chocolate ou de outras e tomavam mais sorvete de limão. E da mesma forma, quando estava mais calor, as pessoas faziam o quê? Entravam mais no mar. Portanto, os tubarões sempre estiveram lá. Eles não tinham nenhum apreço por limão. Eles gostavam mesmo de dar uma mordidinha de perna de surfista. Mas quando a pessoa tomava sorvete de limão, estava calor. E quando elas entravam no mar, também estava calor. Isso muitas vezes até tinha uma correlação. As duas coisas andavam no mesmo caminho. Mas não tinha uma causalidade. Uma não era a causa da outra. Esse é um dos maiores problemas quando a gente faz análises puramente estatísticas. E o que eu tenho escutado bastante? A gente vai em alguns clientes que dizem assim, eu não preciso disso daí, eu não preciso de uma empresa terceira, a gente até vai falar um pouco mais disso, porque eu já contratei um menino que a gente contratou aí, um matemático que a gente contratou numa faculdade top, e ele já está fazendo várias coisas, está saindo coisas muito interessantes. Muitas vezes é verdade, mas o único cuidado é, se eu aplicar apenas a matemática, apenas a estatística, apenas as equações, eu muitas vezes estou fazendo uma boa correlação que não tem nenhuma causalidade. Então eu posso atacar de maneira errada o problema. Tá claro? Vamos para o próximo, Perfeito. por favor? Esse é um caso de varejo interessante. Aqui já é um caso, inclusive, da GFK. Na parte de cima era o mix que o varejista tinha no início, tá? Ele tinha 3 estratos de lojas em níveis socioeconômicos mais altos, médios e baixos. Isso aqui era de celular, tá? E era um celular de mais alto preço, de médio alto preço. Então ele tinha, na loja de nível socioeconômico alto, ele tinha lá 8 SKUs, que é aquele 4 azul, 2 azul e o 2 verde. Na loja de nível socioeconômico médio, ele tinha 4 SKUs, 2 da marca A, 2 da marca 2, né? E na loja de nível socioeconômico baixo, ele não tinha celular premium. A hipótese dele é que ele não deveria ter no nível baixo, mas ele achava que ele estava com muito produto de uma das marcas. Bom, a gente rodou um algoritmo sobre as vendas dele, e o que a gente percebeu é que ele poderia, inclusive, aumentar o sortimento de smartphones super premium. E isso em todas as lojas. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que ele estava considerando que o super premium era algo impagável. E, na verdade, as pessoas estavam gastando mais em celular super premium do que ele imaginava. Portanto, na loja de nível socioeconômico alto, a gente basicamente manteve o portfólio da marca azul escura, aumentou mais um da marca azul clara e trouxe mais um da verde e ainda trouxe mais um SKU da vermelha. Então, aqui ele teve saiu de 8 para 11 SKUs. Aí ele teve um aumento de 15% no faturamento com mais uma marca e 3 SKUs. Na loja de socioeconômico médio, a gente reduziu a marca azul, aumentou 1 da marca verde e aumentou 2 da marca vermelha. Reparem que na de nível socioeconômico alto era outro mix, né? E ele basicamente seguiu o mix. Aqui a gente teve um mix diferente. Também teve aumento de faturamento de 10%. E na última, que ele não tinha, a gente falou, por que você não experimenta esses 2 itens da marca azul e esses 2 itens da marca azul claro? E isso levou ele a ter 10% de faturamento a mais do smartphone. Então, qual era o grande ponto? Ele tinha razão. As lojas de nível socioeconômico mais alto deveriam ter mais itens do que as lojas de nível socioeconômico mais baixo. Mas ele estava sendo tímido no sortimento dele de produtos premium. Ele poderia ganhar mais dinheiro.
Então, de novo, essa foi uma análise simples, básica, que a gente então entregou para esse varejista com esse aumento aí que a gente comentou agora de faturamento. Tudo bem? Perfeito. Eu fui passando durante a apresentação sobre essa discussão que a gente chama de fazer ou comprar, né? Ou bot. Esse bot é diferente dos bots lá. Então, só para explicar o que é o bot, né? Acho que todo mundo sabe, mas só para lembrar. Bot é uma abreviação, que não é esse bot, é o bot lá do caso da Audacity. Bot é uma abreviação para robô, e o robô do WhatsApp, o que ele faz? Vocês devem ter, talvez, na maior parte das suas lojas, vocês já experimentaram isso, que você entra no WhatsApp de algum site, ou, por exemplo, o agendamento de exame que eu fiz para o meu filho, por exemplo, com um hospital que diretamente exame. Você vai passando as informações e ele vai te respondendo como se fosse uma pessoa. Então, é um bot de WhatsApp. Esse bot aqui, ele chama Build, Operate and Transfer. Você constrói, você opera por um tempo e depois você transfere. Então, tem algumas empresas que fazem o quê? Elas entregam para um terceiro, para a GfK ou para outra empresa, as suas análises de dados de alguma coisa específica. Porém, elas entregam já com prazo determinado. Elas falam, você vai construir isso para mim, vai operar por 1, 2 anos e depois você vai me transferir. Ou eu vou trazer todas as pessoas que trabalham, ou eu vou contratar pessoas aqui, ou vou fazer um misto dos dois. Então, essa é uma forma também de você, que não é nem só fazer e só comprar, é quando você compra de alguém, mas já sabendo que você vai transferir para você depois, tá? Então, é uma terceira opção. Essa é uma das decisões mais estratégicas que tem em termos de análise de dados. Por quê? No eixo aqui, vertical, a gente tem a qualidade analítica. O quanto eu preciso de qualidade analítica, de robustez analítico, que é conhecimento de fato técnico. Embaixo é acesso aos dados. Que dados eu preciso, se esses dados são externos ou se são internos. Então, vamos falar primeiro do quadrante aqui da esquerda ou de baixo, que a gente está chamando de commodity. Imagina que eu vou fazer uma análise super básica, como, por exemplo, análise de portfólio. E eu acho que os dados, a análise da, como é que chama? Da falta de produto, né? Da ruptura. Uma análise de ruptura, talvez você até consiga fazer 100% em casa. Você pega um pouco de dado externo, mas o dado externo que está presente, você fala, não, eu tenho a hipótese que é a temperatura. Eu vou fazer em casa primeiro, eu vou rodar temperatura e volume e perda e vou ver o que acontece. Se isso já funcionou, acabou. Você fez e está perfeito. Mas imagina que você faz isso e não saiu. Fala, puxa vida, não saiu. Deve ter mais dado aí que eu não estou sabendo ver. Você vai, então, muitas vezes você pode colaborar com alguma empresa. Você pode ir lá, por exemplo, com uma empresa, essas, por exemplo, de previsão de tempo, certo? Você fala, olha, eu preciso de dados teus melhores do que você dá para o público. Quando eu vou no teu site, você fala que é 27 graus, mas depois acontece 25. Mas você deve ter alguma coisa no modelo que deve me indicar se é para cima ou para baixo. Não, eu tenho, esse é um dado que eu tenho. Então tá bom, então eu vou colaborar com você, que é o quadrante da direita de baixo. Então nessa colaboração, muitas vezes você está fazendo com uma parte de um externo, mas também com algo interno. E às vezes você até faz com que esta empresa, que é, por exemplo, as empresas de temperatura, cruzem e façam essa análise para você. É um dado bastante seu, um dado externo. Depois lá em cima, que seria o quadrante superior esquerdo, você tem quando você precisa de muita qualidade técnica, mas o dado é muito baixo. E aí você tem que ver o custo da oportunidade. Tem que dizer assim, se eu entregar isso para um terceiro, vai me custar 30% a mais, ou vai me custar, vamos imaginar, 20 mil reais a mais por mês. E por 20 mil reais, será que eu contrato uma pessoa recém-formada por 8 e eu desenvolvo isso dentro de casa? E aí esse 8 multiplicado por 2, que é os nossos custos trabalhistas, vai dar 15 a 16 mil, 4 mil eu compro de equipamento, que se depreciar no tempo, acho que eu vou fazer aqui dentro. Ou você diz, não, se é para ter o mesmo custo, se eu não conheço tanto disso, eu vou pedir para um terceiro me fazer. Então, esse aqui eu diria que é uma das decisões mais difíceis, porque é quando você tem a opção de fazer nos dois. Você sabe que precisa de uma qualidade analítica melhor, mas ainda não é claro que você precisa de um externo. O da direita, o quadrante superior da direita, é o caso do consultivo de comprar. Eu vou usar o exemplo daquele análise da GfK. Aquele cliente de varejo, ele, com os dados dele, ele acreditava que ele não precisava de mais SKUs. Em que momento a gente colocou mais SKUs? Quando eu comecei a analisar não só os dados de venda dele, mas os dados de venda de toda a minha base de lojas parecidas com a dele. E eu fui perceber que lojas que estavam em locais parecidos com os dele, vendiam muito mais SKUs premium. Então aí eu falei para o seguinte, está estranho isso aqui, porque eu acho que você pode vender mais. Mas só eu tinha essa informação e era uma informação que eu não poderia entregar. O modelo em si era simples, mas o acesso aos dados era complicado. Então ele precisava fazer isso comigo. Então aí ele precisou comprar de nós esse serviço. Tem outra vantagem e desvantagem. Quando faço eu, que seria todo o lado esquerdo aqui, eu conheço muito do meu negócio. Eu tenho um know-how daquilo, eu conheço muito do que eu faço, eu conheço muito das variáveis. Eu tenho o cheiro daquilo, eu sei muito bem aonde eu vou. Qual é a parte ruim? É que muitas vezes eu tenho um viés de análise. Quase sempre, Olegário, você deve ter visto isso muito mais que eu, até na tua experiência. Eu sempre digo que se o presidente tem uma ideia, quase sempre os dados vão bater. E acontece isso às vezes. O presidente acha que a gente está vendendo pouco celular nas lojas. Quem fizer análise vai buscar o quê, Olegário? Vai buscar achar uma resposta que faça sentido. Olha, o presidente tem razão. Se eu analisar o dado A, B, C, está mostrando que ele está vendendo pouco.
mas eu provavelmente descartei outros dados, porque eu estou querendo fazer o quê? Estou querendo comprovar aquilo que o presidente tinha como hipótese. Quando eu O tenho famoso alguém viés isento, da confirmação, né? um viés de confirmação clássico. Quando eu tenho alguém isento, eu posso até frustrar o presidente, dizer, olha, eu desculpa te dizer, você tem razão na loja do tipo A, mas não lojas do tipo B e C. Ali não adianta, você não vai conseguir vender mais aquilo que você estava imaginando. Eu tenho um know-how técnico de análise muito grande e eu tenho absolutamente isenção, mas eu conheço menos do teu negócio. E pode ser que eu leve coisas que você diga, puxa, mas isso eu já sabia. A gente volta lá para o início da apresentação, tá? Então, essa decisão de fazer make ou comprar buy, ou comprar, operar e transferir, tem a ver um pouco com isso, a dimensão de quanto de análise eu preciso fazer, qual a qualidade que eu preciso e qual é o acesso ao dado que eu vou precisar para chegar nas minhas respostas, tá bom? Vamos lá para o próximo, ligado. Então, acho que para resumir, né, o que a gente falou aí nesses minutos antes da gente começar a trocar ideia. A primeira coisa, e eu diria que é onde vale a pena investir muito tempo, o que eu quero mudar na minha operação? Eu quero aumentar volume, eu quero reduzir custo, eu quero reduzir gente, eu quero reduzir tempo em loja, eu quero aumentar produto, eu quero virar um portfólio mais premium. O que eu quero mudar na minha operação? E quando eu fizer isso, qual é o benefício que eu espero? Perfeito, definir o que eu quero mudar e qual o benefício. A partir daí eu começo a gerar hipótese. Bom, vamos lá. Como é que eu consigo saber? Tem alguma loja minha, alguma categoria, algum corredor, tem alguém que vai muito bem, que é mais... Vamos imaginar que seja, eu quero vender mais marca premium, eu quero ter um preço médio maior. Tem alguma loja minha, tem alguma categoria minha que eu tenho uma venda média maior? Bom, beleza, se eu tenho essa venda média maior, o que acontece lá? Eu tenho dados bons dessa loja? Eu tenho dados bons. O cara, por acaso, que gera essa loja, gerencia muito bem esses dados. Então, perfeito, de repente eu já tenho o que eu preciso, as hipóteses e auditoria de dados. Depois, o grande ponto é começar pequeno e definir logo se você vai fazer ou vai construir. Muitas vezes você começa pequeno, começa fazendo, que é o que eu comentei há pouco, e você diz, olha, eu vou começar fazendo até ver até onde eu chego, que é algo que eu até sempre recomendo. Cheguei até aqui, a partir daqui eu vou comprar fora. Ou não, eu já respondi meu problema, já estou satisfeito, não preciso nem comprar fora. Mas o grande ponto é, comece pequeno. E no momento em que você começa pequeno, interaja com o teu cliente interno e externo. Então, se é uma questão de melhorar sortimento premium, de uma categoria específica, por exemplo, eu tenho um gestor de categoria, eu tenho um comprador dessa categoria, entregue esse modelo para ele, entregue esse modelo para 3 pessoas de loja e faça eles testarem, façam eles avaliarem aquilo, porque são as pessoas que mais vão se beneficiar daquilo, são normalmente aquelas que mais vão se interessar por aquilo que você está buscando. Então, esses são os 4 elementos, Olegário, que são a base para a gente fazer um início de uma organização voltada a dados. Perfeito. Muito bem, Felipe. Acho que a gente deu aí bons elementos, né, para a gente começar aí o bate-papo. Nós já temos aqui algumas perguntas já. Vamos ver. Vamos lá. Pessoal, vocês teriam perguntas aí? Para mim foi uma abordagem muito clara que o Felipe trouxe para nós, uma clareza e assim muito clara de temas desafiadores. Você foi o mestre em abordar esses em tão pouco tempo abordar pontos tão desafiadores. Agora, a gente sempre tem um desafio inicial, né, Felipe? Quando a gente fala da qualidade dos dados, né? Então, qualidade do dado, né? O que a gente tem visto aqui? A primeira coisa, volto no elemento, o que eu tenho de dado catalogado, né? O que eu tenho e qual é a saúde desse dado? Vamos pensar então que é premium, mix premium, tá certo? Bom, o que é definição? O que é premium para mim? Seria a primeira pergunta. Tudo aquilo que o preço de venda é maior do que a venda média, o preço médio de venda de uma categoria. Então eu vou lá e olha, eu tenho todas as minhas vendas de amaciante, por exemplo, e eu sei que na média eu vendo R$1 milhão com 1.000 unidades, para dar qualquer valor, então cada amaciante custa R$1.000. Vamos imaginar que fosse uma coisa exagerada. Perfeito, eu defini que ele vai ser premium, tudo aquilo que dividir por mais de 1.000. Pronto, eu simplifiquei o problema. Eu vi que venda e preço eu quase sempre eu tenho, no varejo, por exemplo. Depois eu tenho preço médio. Eu defini um parâmetro que é simples. Eu não fiz uma grande avaliação. Vou fazer prima é só aquilo que a Unilever quer vender. Esquece. Faz um elemento simples para você. Se eu simplifico o problema, se eu simplifico o critério, normalmente a chance de eu ter dados que fazem sentido é muito maior. Agora, você começa a dizer assim, puxa vida, mas é que eu comprei isso, eu fui comprando lojinhas, eu tinha lojinha 1, 2, 3, e estão em sistemas separados. Tá bom, então você não vai poder fazer uma integração do sistema. O que todo mundo tem? 3 lojas têm preço e volume.
As 5 lojas não tem, só tem preço e não tem volume. Vamos imaginar que seja uma coisa assim. Então tá bom, então eu vou pegar essas 3 e depois eu vou aplicar o conhecimento das 3 naquelas outras 5. Então o grande ponto sempre é esse, né? O grande ponto é você simplificar o início. Fazer o mais simples possível a tua primeira pergunta, a tua primeira resposta. E acho que mais do que a qualidade do dado, que eu acho que todo mundo fala sobre isso, a minha principal preocupação é que modelo estatístico você vai aplicar. Correlação é o que todo mundo usa e eu insisto nesse ponto. A grande questão é causalidade, né? O que pode causar que uma loja tenha um modelo mais premium que a outra, uma marca mais premium que a outra? É renda da região? É espaço que eu tenho na gôndola? Aí você vai começar a fazer esse tipo de pergunta para a tua informação. E normalmente, essa é a parte bacana, o dono da loja, o gestor da loja que diz o seguinte, isso aí vai dar o que eu sei? Normalmente, ele sabe a resposta. Ele é o cara para ser perguntado e dizer, então vamos lá, me diz, o que você acha que a tua loja vende menos premium que a do outro? Ah, porque ele está num bairro que tem muito mais gente de classe A. Vamos testar, é um bom modelo, vamos testar isso contra como é que está no IBGE, a nível socioeconômico do teu bairro aqui contra o bairro dele, é um bom ponto. O que mais que pode ser? Aí você vai perguntar para um outro cara. Então, o grande ponto é sempre esse, usar a base do que está lá e tentar buscar coisas que funcionam. É muito difícil, Olegário, e eu tenho percebido isso também, que as pessoas parem na coisa simples. Normalmente, quando eles trazem alguém, as pessoas começam a querer ter às vezes é uma pessoa recém-formada, né, que tinha acesso à base pública, né, que muitas vezes existe base do IBGE. E essa pessoa começa a querer complicar, botar muita variável. As respostas simples respondem 80% dos problemas e quase todos os casos que a gente tem visto. Então, buscar elementos simples, para mim, é o grande ponto de tentar limpar dado e ter dados de boa qualidade para analisar. E ver o poder dos dados internos, né? Você está falando, eu estou lembrando de uma situação do varejista, que é o cuidado com a média. Ele olha para a média da rede, você citou isso várias vezes, olha para a média da rede e quer tomar decisões com aquela média. A média é burra, né? Ela não serve para nada, ela é simples de entender, mas tem pouca utilidade na prática. Cabeça no forno, perna no freezer, a temperatura é boa, né? Temperatura média eu gosto, eu tenho até uma imagem com esse... esse termo. Tem uma imagem que é justamente isso. A cabeça está no freezer, está no forno e os pés estão no freezer. Depois eu compartilho com você. Eu acho bem interessante, que é bem isso. Eu gosto mesmo. Eu gosto muito dos extremos. Eu acho que os extremos, eles sempre apontam algo. Eu também não gosto da média. Mas assim, qual é a loja que melhor, ou a loja, a categoria, ou o bairro, ou o que faz melhor? E depois, quem faz pior? Normalmente, aí você já vê várias respostas. Sim, faz um benchmark interno. Nos dois extremos, né? Para você encontrar as coisas. E aí você vai convergindo até achar algo que vá no meio do caminho. Uma colega perguntou agora isso, né? Se eu estou fazendo algo novo, onde eu não tenho histórico de dados, como é que eu faço? Uma das coisas pode ser isso. Você pode, por exemplo, imaginar que eu quero fazer uma promoção e quero ver qual é uma forma melhor de colocar. Imagina que é o mesmo exemplo. 8 lojas, um supermercado de 8 lojas, onde eu quero testar uma promoção. Se eu consigo fazer uma operação, eu posso fazer o que o pessoal de digital chama de teste AB, né? O teste AB é você colocar para uma parte de um site, por exemplo, um tipo de atividade, para uma outra parte, outro tipo de atividade. E você pode testar isso. Você pode pegar um dia do teu mês e colocar um produto amaciante com sabão em pó e no outro amaciante com sabão em barra, por exemplo. Da mesma marca, um preço similar. E aí você pode dizer, olha que interessante, quando eu anuncio o mesmo preço, amaciante com sabão em pó e amaciante com sabão em barra, amaciante com sabão em pó gira muito melhor. Claro que tem que ser coisas que sejam relativas, né? Então, às vezes, você não precisa de histórico, mas quando você não precisa de histórico, você precisa testar. E acho que o grande ponto é tentar testar barato. Acho que a grande questão de análise de dado precisa ser barato para errar, Jaqueline. Errar caro é o grande problema. A gente não pode, a gente demora muitas vezes para testar, fica atrás daquela coisa absolutamente perfeita. Não, mas como é que eu vou testar sabão em pó com sabão em barra? Não tem nada a ver. Tá bom, então acha alguma outra ideia, mas não fica sobre-intelectualizando muito. Vai para a vida real, bota na frente do consumidor, bota na frente do operador da loja, bota na frente do promotor, bota na frente do gerente de trade. Vai para frente com as ideias, né? Porque a gente, às vezes, nessa tentativa de fazer negócio perfeito de saída, acaba demorando demais e acaba não tendo, eu não tenho certeza do que eu fui. Ah, poxa vida, se eu botei um dia em 4 lojas o A e outro dia 4 lojas o B, mesclando entre eles as características sociodemográficas, eu vou ter algum aprendizado disso. Faz um dia só, eu vou botar 100 unidades aqui, 100 aqui, 100 aqui. Isso não vai quebrar a tua loja, não vai quebrar a tua imagem para o consumidor e vai te dar já um bom elemento. Perfeito, percebi que o amaciante com sabão em pó foi melhor. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 6 lojas. As lojas que foram pior do sabão com barra, eu vou colocar amaciante para ver o sabão em pó para ver se funciona. Puxa, funcionou nas lojas que foi pior também, ou nas que foram melhor. Então é isso, essa questão da tentativa é algo que
sempre vale a pena quando você não tem histórico. Aí não tem, muitas vezes não tem outro jeito. Não sei se eu te respondi, mas acho que dando um dos caminhos, tá? Perfeito. Eu passei por uma experiência de uma rede de fármaco que tinha loja voltado mais para a classe AB e outra para CD. E quando eu olhava a média e queria tomar decisão, não dava. A hora que a gente separou realmente por loja, foi aprofundar por loja e viu, não, peraí, meu sortimento tem que ser diferente. E isso parece uma coisa óbvia, mas no dia a dia, na correria, os profissionais do varejo acabam tomando decisões por uma média, que Exato, compromete exatamente, bastante. A exatamente. Juliana está fazendo uma pergunta aqui para você. Por onde eu posso buscar mais cases de aplicações práticas? Né? Ela tem uma consultoria de empresa, Olha, esse ano foi um case de segmentação. bacana. Caso de segmentação, ele é bem específico e hoje em dia você encontra muita coisa grátis, né, Juliana? Você, até na própria USP, você tem vários papers sobre isso, se você entrar... hoje em dia você tem muito paper universitário de mestrado, doutorado, etc., liberado, então você consegue entrar lá e achar. A IBM também, para casos de inteligência artificial, tem alguns tantos, você entrando na IBM, cases de inteligência artificial, você encontra várias coisas, às vezes é muito elevado, mas dá inspiração para você propor, às vezes, algum modelo, alguma discussão. Então, tem bastante coisa também livre da IBM. Eu diria que é isso, você, universidades e que eu chamo de think tanks, né? Empresas como a IBM, ou a própria GFK tem alguns casos, se você entrar na nossa página em inglês, você vai ver que tem alguns casos sobre isso, e tenho certeza que os concorrentes também têm. Então, tem bastante coisa disponível hoje e livre, né? Com livre acesso. Mas no Brasil, a gente diminui o poder como é que eu posso dizer, a importância da universidade. Eu sempre tento, quando eu posso, buscar algum paper universitário, sempre traz alguma coisa interessante. Às vezes completamente não aplicável à realidade, mas te dá às vezes um insight bacana para buscar um modelo aplicável para consumo, especialmente. Eu sou suspeito para falar disso, né? Porque o meu É. mestrado foi em cima. Aliás, eu até trabalhei no começo em segmentação em alguns estudos. Mas um caso bem interessante que dá para fazer, Juliana, também, é você, por exemplo, montar uma matriz com a frequência de compra e valor do ticket, você já sai com bastante informação ali. Dá para você montar um quadrante bem interessante de clientes, né? Alta frequência, alta penetração, enfim, dá para cruzar essas duas variáveis e dá para fazer bastante coisa. O Sérgio, que está elogiando aqui a sua palestra, muito boa palestra, e ele pergunta assim, como saber qual o momento de escolher uma consultoria para responder uma pergunta de mercado? Somente quando eu se quer aprofundar? Boa. Aquela matriz, ela é intencional, ela tem aqueles dois eixos, Sérgio, porque não é só a qualidade técnica, é muito mais se eu preciso de dados externos ao meu. Se eu preciso de dados que são apenas meus, em 70% dos casos, eu consigo resolver eu mesmo. O problema, que essa é a grande questão, é que eu muitas vezes acho que apenas os meus dados vão resolver, que é o caso, por exemplo, o varejo tem muito dado, né? Falando especificamente do varejo. Então ele acredita que ele mesmo se basta, né? Ou como dizia meu filho pequenininho, se garante. E muitas vezes ele perde a perspectiva externa, ele perde o que o concorrente está fazendo. Ele acredita que o concorrente faz algo similar, pelo que ele vê ali na gôndola, mas ele não tem aquela informação. Então, o único perigo de fazer só você, só com seus dados, é, de novo, perder o foco externo. Vamos supor que você é uma empresa que é absolutamente líder. Pode ser que você diga o seguinte, eu sou absolutamente líder e, portanto, o que tiver lá fora vai ser menor do que eu. E aí é quando você cai naquela coisa de dizer, eu me basto. Então, de repente, tudo bem, eu não preciso de dado externo. Mas será que não é hora justamente de trazer uma consultoria externa para avaliar a análise externa? Eu não preciso de dados externos. Todo dado que eu tenho está ok, eu sou o líder de mercado. Mas é justamente num ganho que você pode ter com uma consultoria que olha aquele dado de uma maneira nova e diga para você, por que você acha que você é tão bom nessa categoria? Por que você, 70% da tua venda dessa categoria é na marca A, quando o mercado vai na marca B, né? Que é, por exemplo, um preço médio um pouco maior. Então, depende muito disso, das duas coisas, a qualidade da análise que você precisa, o quanto, e da terceira parte da matriz, que é o viés que você quer. Se você, e em geral, Sérgio, as empresas que vão bem, elas tendem a não querer alguém de fora. Nós temos um caso na empresa de um parceiro nosso que estava indo bem e que basicamente nunca queria conversar conosco. E no momento em que eles tiveram um solavanco, eles vieram nos buscar. Isso não é incomum. As empresas que caminham bem, que têm bom resultado, elas quase sempre entram na questão do viés da confirmação, né? E isso quase sempre funciona. Às vezes não. E aí, às vezes não, você tem os casos famosos aí
de mercado de gente que rapidamente perde muito share e nem percebeu que vinha um míssil, né, se aproximando. Então, acho que é isso. Viés, o quanto você quer buscar uma opinião diferente, acesso a dados além dos seus e quanto isso pode melhorar o resultado e a qualidade analítica que você precisa, de alguém que só faz isso para viver, que são as consultorias, ou de alguém interno seu que conhece muito do seu negócio. E uma coisa, né, só complementando o seu sino desse importante, desse ambiente externo, porque o mercado está oscilando muito, ele está ficando mais fragmentado com tantos lançamentos, por exemplo, de produto, mesmo quando você pega a dinâmica, Felipe, que você tem divulgado constantemente relacionada a produtos de eletroeletrônico relacionados com Covid. Quantas mudanças não teve nos últimos 4 meses no mercado? Cada semana. Cada semana tem mudança, né? Então, por é exemplo, impossível. Não dá. As vendas, por exemplo, de tablets, né? Tablet era uma categoria que vinha numa queda agressiva nos últimos anos. Ele para de cair, mas ele vinha caindo um pouquinho. Começa a crise e as pessoas vão comprar computador e não compram tablet no início. Só que aí como é que elas começam a perceber que não precisariam dar um computador para os filhos estudarem. Poderiam simplesmente usar um tablet para a criança fazer a aula, para a criança fazer a videoaula. Então, o tablet sobe demais. Só que aí as pessoas começam a usar o tablet para trabalhar e percebem que, mesmo para as crianças, o tablet é um pouco mais complicado de digitar, escrever, etc. E aí o que acontece? Cai o tablet de novo e só volta a subir microcomputador mais barato, microcomputador de entrada. Isso em questão de semanas, 2, 3, 4 semanas, o mercado muda muito. Um dado interessante, ligado, que a gente aprendeu com os dados nossos da crise de 2008 e 2009 na Europa. As empresas que inovaram mais em 2008 e 2009 têm hoje um market share que é 40% maior do que elas tinham em 2008. 40% maior, tá? Market share. As empresas que inovaram um pouco menos têm um market share que é 40% menor do que elas tinham em 2008. Então, abriu uma barriga enorme. Elas tinham o mesmo share, quer dizer, imagina que o share é 100, né? Ambas tinham 100 lá em 2008. Em 2009, uma base começou a inovar um pouco mais e uma começou a inovar um pouco menos. Segurou o pé, como a gente fala. Não, eu vou dar uma segurada que eu não sei o que vai acontecer. Eu vou tirar lançamento, eu vou deixar de inaugurar a loja, tirei o pé. No que você tira o pé e o concorrente coloca o pé, o ganho no médio prazo é muito grande. Especialmente as questões de confiança. Eu tenho uma rede específica que eu acho que fez um dos melhores trabalhos durante a pandemia. Rede de supermercado, nesse caso, eu vou falar do alimentar. E foi uma rede que, em muitas categorias, ela só tinha marca própria em alguns momentos. Quando começou a ter falta de produto, eles foram muito proativos e você entrava nas gôndolas e elas eram quase que dominadas pela marca própria. A marca própria nunca andou no Brasil, né, Olegário? Você que é expert nessa categoria sabe muito mais do que eu. Não anda. E eu acho que pela primeira vez existe uma chance especificamente dessa rede de ter um crescimento, porque as pessoas, e não porque a marca é boa, mas porque a marca passou a ser um assunto de confiança. O consumidor, quando o consumidor precisou comprar água engarrafada, a única marca que existia era a marca própria daquele fabricante, aquela marca que ele nem sabe que é própria, né? Porque é uma marca que as pessoas não necessariamente sabem. Portanto, naquele momento gerou uma relação de confiança. E a partir daí, sim, eu acredito que essa categoria, por exemplo, essa bandeira, pode ter um momento de marca própria, para dar um exemplo, né? Marca própria, historicamente, esses momentos, e a gente tem aí um segundo semestre desafiador do ponto de vista econômico, é a grande oportunidade ao redor do mundo, Europa, Estados Unidos, quando se olha para o avanço da marca própria neste momento. Mas nós temos que aprender algo aqui, né? Que tem uma relação de qualidade e preço. Aí as pessoas entendem que a marca própria tem que ser o preço mais baixo. E aí desconta na qualidade, reduz qualidade. E isso é um fator que compromete muito o desenvolvimento da marca própria. Mas eu acredito que a diferença desta crise para outras é que ela não foi uma crise econômica no início, né, Olegário? Não, no foi início uma crise não. de confiança. Isso, Sim. quase toda crise econômica, mas essa é uma crise de confiança. A gente não teve outra crise igual de confiança como teve agora em muitos e muitos anos. A confiança nos governos, a confiança na capacidade de reação, a desconfiança do outro, né? Será que o outro está contaminado ou não? Então, no momento em que eu vou no supermercado e preciso comprar farinha, preciso comprar açúcar, e que a única marca na gôndola que tem é a marca X, que por acaso é a marca própria, essa marca entra na minha casa e fala, puxa vida, sabe que eu fui comprar açúcar? Eu queria comprar a marca U, que eu sempre comprei. Mas ela não tinha, só tinha a marca Q. Eu comprei a marca Q, o produto daqui é bom, não é mais barata, nem precisava ser, e cara, estava lá, me salvou. Senão não conseguiria fazer o bolo que eu queria, a comida que eu queria, o que for, né? Então tem essa questão, a marca própria jogou um papel de confiança, não só de preço. E é por isso que eu acredito que sim, pode ter um salto agora. Teve iniciativas que realmente durante a pandemia que fortalece a marca própria dessa perspectiva. Estava lá, estava acessível, no momento de muita desconfiança e de incerteza, né? Porque
as pessoas Exatamente. encontraram a marca. A Juliana também está nos perguntando aqui quais bases públicas você sugere para utilizar. O IBGE é uma baita base pública, ele tem muita coisa, a gente usa muito o IBGE para muita coisa, a gente tem um dos melhores, apesar de todas as coisas, de todos os problemas, de várias questões metodológicas, da quase falência do IBGE, ainda é um modelo de padrão, não é os Estados Unidos e talvez alguns outros países, mas ele é de padrão mundial, assim, é uma base muito boa. Depois você tem algumas bases de bancos, né, que às vezes liberam, associações, na verdade, que liberam, associações têm bastante informação também. Tem como consultor, às vezes é interessante aprender a pedir dado que é obrigatório ser dado pela lei de disponibilidade de informação, né? Tem alguns advogados que são especializados nisso, e o cara é especializado em pedir dado para governo. Você é obrigado a me dar pela lei de disponibilidade de informação. Esse é um jeito muitas vezes interessante que você consegue informação que você não conseguia normalmente. Você pede para um organismo público, ele fala, não, vou te dar, e aí você vai atrás e consegue uma entrada de uma liminar, por exemplo, se necessário chegar nisso, né? Mas o IBGE tem muita coisa bacana aí disponível. E depois você tem como é que chama? O próprio laboratório da USP, você tem também outras universidades que têm muitas vezes coisas abertas, que você também consegue acessar. E eu insisto, além do IBGE, universidades, tem muita coisa disponível, tem muita série histórica às vezes disponível, e enfim, eles liberam se houver um interesse genuíno de... Inclusive, se você for uma estudante de qualquer coisa, você consegue até mais fácil, muitas vezes. Então, enfim, não acho que falta de base, entre os problemas que o Brasil tem de informação, a falta de base, eu não sei você, Olegário, eu sei que está mais nesse meio ainda, mas eu acho que fontes a gente tem até que bastante razoáveis, né? Não sei como é que você vê isso daí. A fonte tem melhorado bastante e os varejistas que fazem parcerias, por exemplo, acabam também tendo acesso a dados, né? O varejista parceiro, por exemplo, da GFK tem acesso aí a uma quantidade grande de dados. Você vai ter o FIP, a FIP que tem dados, você tem a IPEA também, então você tem alguns órgãos e outros que você citou que disponibilizam esses dados. É. A Jaqueline está perguntando se ajuda a fazer previsão de demanda. Bom, a previsão de demanda, eu diria que é o mais importante, talvez, né? Enfim, uma das coisas que as pessoas mais estão nos perguntando hoje em dia. A previsão de demanda, ela tem dois elementos, três, eu diria. O primeiro elemento é o elemento estatístico, né? Depende muito da categoria. Tá, então eu vou falar, por exemplo, de bem de consumo. Bem de consumo, você tem uma curva que é muito mais linear de consumo. As pessoas tomam banho quase que todo dia no verão, no inverno às vezes pula um, eu não, às vezes pula um, mas você tem uma linha mais ou menos frequente de consumo. Portanto, os modelos para previsão de demanda aqui, eles são, no médio prazo, eles são muito parecidos. Porém, você tem um efeito de promoção muito importante, mas as pessoas dificilmente vão comprar 10 vezes mais do que elas compram. Então, aí você consegue rapidamente ter modelos de promoção. Porém, você tem categorias, por exemplo, como eletroeletrônico, em que você não vai comprar duas geladeiras porque ela está barata e nem vai comprar uma geladeira se você não precisar. Aí você tem um outro tipo de algoritmo que é necessário. E aí, por exemplo, para eletroeletrônicos no geral, a confiança do consumidor é mais importante muitas vezes do que renda. Porque a pessoa tem que saber que ela vai conseguir pagar aquilo por 12, 24, 36 meses. Então, ela precisa estar mais confiante no futuro do que necessariamente ter emprego ou certeza do emprego, né? Então, cada categoria tem um bloco de elementos que definem qual é a elasticidade dela, a demanda, qual é a previsão de demanda que ela pode ter. Muitas vezes as pessoas aplicam numa categoria e jogam para outra e esquecem que as categorias têm dinâmicas diferentes. Lógico, mais uma vez, bem de consumo é muito parecido, eletroeletrônicos entre eles é razoavelmente parecido, mas cada uma delas tem um elemento econômico que define ou elementos externos como clima e outros tantos, né? Eu usei, por exemplo, na Covid agora, né? As categorias elas variavam. Quem que ia imaginar que o produto que mais venderia, do ponto de vista percentual, seria aspirador de pó, né, Legal? Uma categoria sem charme nenhum, quase, né? Ainda que vários deles são clientes nossos, então peço desculpas se tem algum no call. Mas é uma categoria sem charme e vendeu demais, né? Percentualmente, os robozinhos venderam muito, né? Cresceram 800%. A base pequena, mas está crescendo. Uma base muito pequena, né? Em unidades é muito pouco. Mas cresceu muito o aspirador de pó, porque as pessoas estavam em casa e precisavam limpar a casa rápido, né? Precisava tirar aquilo da frente e fazer outras coisas. Como é que você faz isso na previsão de demanda? Aí não tem jeito, tem coisas que são os elementos ali que você não consegue mudar. Mas, inclusive, isso você consegue saber. Por exemplo, a gente tem um estudo que mostra para os nossos clientes quanto da compra é por reposição de produto quebrado,
quanto da compra é a primeira compra da pessoa, então o primeiro aspirador, laptop, geladeira da casa, o quanto é o segundo ou o terceiro, né? E o quanto é um produto que você tem, mas você queria ter um produto de melhor qualidade. Essas 4 elementos aqui definem fundamentalmente quase todas as compras de eletroeletrônico. E eles variam muito categoria a categoria. Tem categoria, por exemplo, máquina de café expresso. A primeira compra ainda é grande, porque a penetração, a presença nos lares é pequena. Em outras categorias, a quebra é muito importante. Eu só compro quando quebra. Então, são categorias que as pessoas não são tanto estimuladas a marketing. Mas aí elas são estimuladas o quê? O canal físico tem muita importância. E quando quebra, a pessoa precisa correr lá para comprar. Outras, o upgrade é bem importante. Eu tenho um produto que está funcionando, mas eu preciso de um upgrade. Aí, o online é super importante, as promoções são super importantes, o boca a boca é super importante. Então, aí os elementos de marketing são muito diferentes um a um. Portanto, se eu estou fazendo um modelo de previsão de demanda, eu preciso conhecer quais são as variáveis que levam a essa compra. Mas, de novo, para responder, sim, previsão de demanda eu diria que se eu tiver que definir a primeira coisa mais importante para qualquer análise, na minha visão, preço. Cobrar o máximo possível. Essa aqui é a primeira, e seja você um varejo, seja um fabricante. Cobrar o máximo possível. A Aí você entra segunda na elasticidade de preço, né? elasticidade de preço. Mas com esse pensamento, né, legal? Cobrar o máximo possível, extrair o máximo de valor daquele consumidor, daquele cliente. Né? Essa é a primeira coisa. Depois que isso está resolvido, aí seja certamente planejamento de demanda. Não sobrar produto, nem faltar produto. Em algumas categorias, sobrar produto é um crime. Por exemplo, eletrodoméstico, você imagina que uma geladeira, 2 geladeiras em estoque ocupam um tamanho enorme. Então, é um crime sobrar produto eletroeletrônico. Já em bem de consumo, muitas vezes é você administrar a escassez. Cada um tem o seu modelo. Né? Perfeito. A Jaqueline está comentando aqui, assim, usar o pico. Aí, Jaqueline, tem que aprofundar nos modelos matemáticos. E a pandemia fez com que muitos modelos que alguns tinham, eles perdessem sentido em qualquer direção, né, Felipe? Falar em modelo matemático com dados históricos na pandemia, alguns cientistas de dados enlouqueceram, errando, porque a mudança, como você descreveu, foi semana a semana, e não dá para olhar para frente, vai ter que fazer, calibrando isso aí, um intervalo de tempo muito curto para redesenhar os modelos. Né? Você sabe que nesses momentos de muita incerteza, trabalhei com uma colega e ela tinha uma coisa que eu nunca consegui ver ninguém que tinha igual a ela. Ela conseguia entender a Dona Maria de um jeito e o seu João, Olegário, de uma maneira muito, muito básica. E isso eu acho que às vezes é o que nos falta. Então, por exemplo, eu vou imaginar que eu trabalho numa empresa de suco em pó. Né? E aí, vendeu muito suco em pó, que estava todo mundo em casa. Perfeito. O que vai acontecer daqui para frente? Vamos pensar, esquece suco em pó. As pessoas voltando a trabalhar vão começar a consumir mais fora de casa que dentro de casa, certo? Certo. Portanto, essa é uma variável que joga a favor ou contra? Contra. Perfeito, contra. Então, eu vou ter menos gente em casa. Quem mais toma suco em pó no geral? No geral é mais criança. Então, voltando às aulas, então tá bom. Então, eu vou fazer uma medição que, de acordo com a percentual de volta de criança para a escola, eu vou aplicar um desconto no meu modelo. Perfeito. Segundo, suco em pó é um substituto do quê? Ele melhora a água e é um substituto menor, por exemplo, de néctares, ou sucos. Então, no momento de queda de renda, as pessoas provavelmente vão tomar menos sucos e mais néctar, certo? Então, isso joga o quê? Menos suco, perdão, e mais suco em pó. Joga o quê? A favor. Perfeito. Bom, então, entre contras e a favor, eu vou dizer que e às vezes é muito isso, sabe? É entender a Dona Maria, entender o seu José. Às vezes isso, em momentos de incerteza, vale mais do que qualquer modelo, como o Olegário falou, matemático e estatístico. E mais uma vez, né, a questão do teste rápido. O Brasil é muito grande, tem empresas que têm operação nacional. A gente tem empresas em que a pandemia, cidades, regiões que ela está num estágio muito avançado e tem lugares que ela está crescendo muito ainda. Então, nesses lugares que a pandemia está crescendo, que as pessoas estão indo para casa, Nordeste, né, especialmente Centro-Oeste, vale a gente olhar sim o que aconteceu em março e abril, para aquela região. Né? Porém, o que está acontecendo, por exemplo, já na cidade de São Paulo, que as pessoas estão começando a voltar para o normal, de repente é outro pensamento, é o pensamento de outras regiões que já saíram e que até agora estão voltando de novo, como é o caso do Sul. Então tem essa beleza também. O próprio Brasil tem muitos elementos. A gente fez um webinar, o próprio webinar que eu fiz num evento de e-commerce há pouco. A gente usou o exemplo da Europa, né? A Europa já voltou para a vida real, em muitos casos. Então, o que aconteceu quando as pessoas voltaram para a vida real em eletroeletrônico na Europa? Então, sempre tem alguma base, algum benchmark para procurar. E o Brasil, muitas vezes, tem vários. A gente consegue, só no Brasil, já achar várias questões para nos ajudar nesses momentos de incerteza muito grande. Além dessa diversidade cultural e econômica que nós temos, eu lembro sempre, olhando para Minas, quando a gente olha, por exemplo, para Juiz de Fora, o comportamento das pessoas é influenciado pelo que acontece no Rio de Janeiro. Você vai para o sul de Minas, é o comportamento aqui de São Paulo.
E assim, se a gente pegar qualquer cidade, aí, ou muitas cidades, vai ter essas mudanças dependendo muito desse comportamento. Você Minas é um resumiu caso, que né? entendeu o comportamento humano mesmo, né? É isso, é. E Minas é um caso bacana, né, Legário? Porque quase sempre o presidente que ganha em Minas ganha Brasil, né? E a gente sempre se pergunta o porquê, né? E eu entendo que Minas ele é um micro Brasil, né? Você tem um sertão lá para cima, mais pobre, né? Você tem o Uhum. Triângulo, que tem comportamentos de uma forma, você tem a parte de Juiz de Fora ali que pensa mais como o Rio de Janeiro. Então, o Minas Gerais é em si mesmo um grande elemento, né? Um grande Brasil, além de ser um estado grande geograficamente em população, ele é muito diverso. Então, é um estado realmente interessante para estudar. Perfeito. Bom, acho que cumprimos aí, você cumpriu, né, Felipe, com maestria, que eu já não tinha certeza, e com muita simpatia também, o nosso propósito de falar, de transformar os dados em um ativo estratégico. E destacou com muita propriedade a questão do poder, né? Como é que eu descentralizo, e é uma descentralização do poder, quando eu estou falando de informação. Você abordou a qualidade dos dados, de definir claramente o problema ou a dor que está passando, estabelece hipóteses, identifica as melhores práticas internas, faz experimentos, pequenos experimentos, assim, testa rápido, identifica falhas, corrige, faz ajuste, volta de novo, né? A mentalidade enxuta de startup mesmo, aí, que a gente pode trabalhar. Falou da questão da correlação e causalidade, ou seja, eu entendo o que pode estar indo junto com aquele exemplo do sorvete do tubarão ali, foi perfeito, e a gente trabalhar a causa e efeito e os cuidados com viés internos de análise que nós temos. Né? E você transitou por todos os pontos aí muito bem. Eu quero agradecer o seu tempo e a disponibilidade para compartilhar conosco aí o teu conhecimento e essa vivência única que você tem, que traz uma riqueza, e a maravilha é a riqueza com... Não é ser simplista, é ser simples, é ser claro nas ideias. Você não é nada simplista, mas é Obrigado, simples da Legário. maneira de expor. E muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Eu agradeço você, agradeço todos os colegas que investiram aí a sua terça-feira para final do dia, né, antes de partir para o jantar aí, que deram uma hora a mais aí de trabalho. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. O canal está aberto, né, Olegário? Caso alguém tenha em algum momento queira conversar, explorar qualquer coisa, essa apresentação que eu te passei, Olegário, para as pessoas que estiveram no webinar, caso elas queiram receber, não há nenhum problema, tá? Você pode compartilhar sem nenhum problema Perfeito. com elas. E caso alguém queira essa apresentação também, a do Olegário já está toda bonitinha lá, até com o logo também da Inteligência 360, mas também se quiserem, o meu e-mail é muito simples, é felipe.mendes@gfk.com, tá? Então, se quiserem também, o canal está aberto. Muitos eu já conheço, muitos de vocês, por sorte, eu tenho no LinkedIn. Obrigado, Cláudio. O Fábio é um grande amigo. O Fábio Ascar é um grande amigo. Obrigado pelo comentário, é um queridão. Mas, de novo, tá? Quem tiver acesso. E o Olegário, quer dizer, para mim, eu há muitos anos acompanho o seu nome. Quando eu voltei para este mercado de análise, etc., você já era o Olegário. As pessoas talvez não saibam, mas eu chamo ele de oráculo quando ele me chama para qualquer coisa. E eu nunca recusaria um convite seu para nada. Parabéns pelo que você está fazendo pela sua empresa e também pelo propósito de levar conhecimento, como você falou, né, coisas simples que possam ser ocupadas aí por todo mundo. Eu acho que esse é o nosso papel, já ficar com essa mesma pegada. A gente acredita, né, no conhecimento, no crescimento através do conhecimento. Então, um convite seu com este propósito que você tem, eu aceitei na hora, como você sabe, fiquei muito feliz e até orgulhoso de estar aqui falando para você e não escutando tudo aquilo que você sabe. Para mim é até difícil, mas enfim, eu fiz o melhor que eu poderia. Obrigado, viu, Legal? Não, você foi excelente, eu só tenho a agradecer e agradecer os participantes, né? O Joedir, que está aí com a gente. O Joedir trabalha muito com métricas, ele é da FGV do Rio, também tem consultoria. O Cláudio, que a gente também tem parcerias aí junto com a Indelta, né? A Jaqueline, que a gente está sempre compartilhando coisas, a Juliana, o Sérgio, enfim. Tem uma turma que está sempre acompanhando aí esse trabalho, esse compartilhamento de conhecimento mesmo, que este é o nosso propósito. E, mais uma vez, só tenho a agradecer e lhe desejar uma boa noite aí com a família, né? É isso aí, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Uma boa noite para todos.